estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que foi prometido através do profeta Joel. E aí ele começa a falar, a lembrar o texto de Joel, e prega uma mensagem curta, poderosa, evangelística. E verso 37, pulamos aí para o verso 37. Depois de pregar uma palavra evangelística, ouvindo eles estas coisas, o auditório que ali estava, compungiu-se-lhes o coração, e então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Depois de perguntar o que quer isto dizer, agora a pergunta é: o que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos que ainda estão longe. Estava pensando em mim, pensando em você. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 4, ainda seguindo esse mesmo texto, capítulo 4, agora 32. Da multidão, 4:32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Para concluir, 9:31. 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém. Ainda de pé, nós vamos cantar um louvor e logo em seguida a gente compartilha a palavra. Espírito Santo de Deus. agir, Espírito.
nós te pedimos nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, que venhas sobre nós com poder, que visites a tua igreja e visites a cada um de nós de maneira muito particular. Só tu sabes quais são as reais necessidades e o momento de cada um irmão amado que se encontra aqui. Por isso te pedimos que tu ministres nessa noite o que cada um precisa. Nessa noite haja uma bênção específica, particular, especial, visitadora sobre cada um que se encontra aqui nessa noite. Te peço, Senhor, que sobre mim venha unção, que eu fale aquilo que o Senhor quer falar, que a minha boca seja a boca de Deus, que os meus lábios pronunciem o que o Senhor precisa e quer dizer. E em nome do Senhor repreendemos toda e qualquer manifestação do inimigo que queira nos distrair ou perturbar, nos impedindo de ouvir e receber a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. É claro que eu não pretendo e nem conseguiria, numa noite, numa mensagem, falar sobre a obra do Espírito Santo na igreja primitiva. Mesmo eu sendo uma pessoa reconhecidamente faladora, que falo muito, e mesmo que você tivesse todo o tempo para me dedicar a ouvir nessa noite, eu não conseguiria falar tudo aquilo que eu acho, que vejo, que sinto, que conheço, que percebo sobre a obra e a ação do Espírito Santo na igreja. Por isso, nessa noite, escolhi algumas coisas, destaquei algumas lições desses textos que li e de outros que vamos juntos ler e compartilhar sobre essa obra, sobre esse derramar, sobre essa presença, sobre essa plenitude do Espírito Santo na vida da igreja. Mas antes de falar, mas já falando, há duas coisas que são básicas, fundamentais, que precisam ser colocadas desde o início como alicerce sobre as quais a gente vai construir algumas coisas. Duas questões básicas. Primeiro, você e eu precisamos entender que a igreja são pessoas. A igreja são pessoas. O Espírito Santo não se derramou sobre um mobiliário, cadeiras, móveis, mesas. O Espírito Santo não se derramou sobre prédios, construções. O Espírito Santo não se derramou sobre denominações, organizações. O Espírito Santo se derramou sobre pessoas. Porque a igreja são pessoas, e cada igreja tem a cara, o jeito, o estilo, o comportamento dos seus membros. Isso é tão claro para Lucas, que é o autor do livro de Atos, que quando ele conta no livro de Atos a história dos atos do Espírito Santo na vida da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, cada capítulo é a história de alguém. Se você não teve essa curiosidade, vá tê-la e vai fazer esse estudo em casa e vai perceber que quando Lucas se dedicou a contar a história do Espírito Santo na igreja, em cada capítulo ele falou da história de alguém. A grosso modo poderíamos dizer que Atos do capítulo 1 até o capítulo 12, do 1 ao 12, Pedro é o personagem central. Pedro é o principal personagem. De Atos 1 a 12, tudo está acontecendo em torno de Pedro. Os sermões são de Pedro, as orações são de Pedro, a evangelização é feita por Pedro, é Pedro quem é preso, é Pedro quem ora, é Pedro quem intercede, é Pedro quem é visitado, é Pedro quem é liberto, é Pedro quem vai, é Pedro quem vem, tudo está girando em torno de Pedro. E de Atos capítulo 13 até o capítulo 28, tem Paulo como personagem central, ele é o personagem principal, ele está presente em todos os acontecimentos. Diríamos então que Atos, a grosso modo, é a história de Pedro e de Paulo. Eles são dois líderes, gente admirável, destaques da igreja, famosos, conhecidos, reconhecidos. Todos os sermões, os milagres, as perseguições, as prisões, os sonhos, as visões, tudo parece que gira em torno de Pedro e de Paulo. Parece até que a igreja só tem Pedro e Paulo no livro de Atos. Mas Lucas
porque está sendo dirigido pelo Espírito Santo, mostra que além dessas duas grandes figuras, dessas grandes duas colunas da igreja primitiva, também é a reunião, a vida, a história, o ministério, os acontecimentos, o testemunho, a vida de muitas pessoas anônimas. A igreja primitiva é composta não só dessas duas grandes colunas admiráveis, como de muitas outras pessoas. E nós notamos, quando lemos o livro de Atos, que no meio da história de Pedro e de Paulo, estão infiltradas, estão salpicadas, estão distribuídas a história de pessoas anônimas, gente que de repente entra no texto, que sai do texto, e você não sabe de onde vieram, nem para onde foram depois. O livro de Atos aparece cheio de pessoas que entram, desaparecem, aparecem, entram e saem, tão somente para ilustrar o fato, a lição de que o Espírito Santo realiza a sua obra na igreja por meio de anônimos e por meio de famosos, conhecidos e desconhecidos, reconhecidos ou pessoas de quem nada se sabe. É por meio de pessoas que o Espírito Santo opera na igreja. E assim aparecem na história do livro de Atos Barnabé, Ananias, Safira, sua esposa, Filipe, Estevão, Ananias o profeta, Enéas, Dorcas, Cornélio, enfim, a história de Atos está cheia de gente mostrando que o Espírito Santo opera através de pessoas, famosas ou desconhecidas, membros da igreja. Irmãos, a Igreja Betânia é a nossa igreja. A Igreja Betânia é a reunião e a expressão das nossas vidas, das nossas histórias. A Igreja Betânia é a reunião e a expressão da nossa fé, do nosso amor a Deus, do nosso compromisso, maior ou menor, com o Senhor. A Igreja Betânia é a reunião e a expressão da nossa forma de cultuar, da nossa liturgia, do nosso coração, do nosso serviço, do jeito como louvamos e adoramos. O Espírito Santo, o que Ele tem feito, fez ou fará aqui, tem feito por meio das nossas vidas. O que o Espírito Santo quer fazer aqui na Igreja Betânia, não fará senão por meio de mim e de você. Não espere que o Espírito Santo se derrame sobre cadeiras, denominações, endereços, paredes. O Espírito Santo se derrama sobre a nossa vida, e é por meio da nossa vida que Ele vai operar e tem operado aqui. Por isso, exatamente por isso, não transfira responsabilidades, não delegue, não assista, não espere, não cobre. Você é crente nascido de novo, você é templo do Espírito Santo. Quando você vem, o Espírito Santo vem com você, Ele está aí com você, e quando Ele se derrama sobre a igreja, Ele está operando e agindo por meio da sua vida. É assim que o Espírito Santo opera, por mim e por você. E a segunda coisa inicial que eu quero dizer é que a igreja primitiva não era uma igreja perfeita. Sempre que a gente quer estudar sobre Espírito Santo e igreja, abre no livro de Atos e começa a estudar. A gente vai no livro de Atos e procura buscar nela as histórias, o espelho daquilo que o Espírito Santo faz, como ele faz, se derramando, agindo e tirando lições da igreja primitiva para a nossa vida e para a nossa igreja. Mas eu queria dizer aos irmãos que essa igreja é usada como estudo, como meditação, não porque fosse uma igreja perfeita. A igreja primitiva não era uma igreja que tinha gente diferente, maravilhosa, incomparável, certinha, arrumadinha. A igreja no livro de Atos não era uma igreja que já estava muito bem arrumada, doutrinada, ensinada e sabia tudo sobre o Espírito Santo, como fazer, como receber, como agir, como reagir. A igreja no livro de Atos nos serve como modelo para estudo, para meditação, primeiro porque ela está muito próxima do derramar do Espírito Santo. Acabou de derramar o Espírito Santo, está quentinha a unção. Se botar a mão na cabeça do sujeito, você queima o dedo, porque o Espírito Santo acabou de se derramar ali, está muito quentinho, está muito fresquinho. Significa então que o tempo e a história ainda não teve oportunidade de distorcer o que estava acontecendo, ainda estava muito vivo, muito fresco. O que estava acontecendo naquela hora.
Segundo, ela nos serve como modelo, como exemplo e como objeto de estudo, porque as pessoas que estão aqui no livro de Atos são iguaizinhos a nós. Quando você lê com cuidado a história do livro de Atos, você vai encontrar aqui gente ruim, vai encontrar corações invejosos, gente que gostava de segurar dinheiro dentro do bolso, gente que mentia. Você vai encontrar aqui grupos e grupinhos e divisões. Aqui há lutas internas e lutas externas. Aqui há perseguições e mau testemunho. Mas há uma coisa, irmãos, há poder e manifestação do Espírito Santo, e é isso que importa. Que apesar das pessoas, aqui o Espírito Santo está agindo com poder e com vida. Por isso nos serve como modelo e como estudo. Terceiro, é que tudo que estava acontecendo aqui era muito novo. O derramar do Espírito Santo foi realizando acontecimentos, manifestações, coisas muito novas, coisas para as quais eles não estavam ainda acostumados. Tudo que acontecia aqui ainda não tinha sido doutrinado, eles ainda não tinham Bíblia na mão, não tinham recebido as cartas de Paulo, não tinham recebido as cartas de Pedro, não sabiam como agir quando o Espírito Santo falava por meio deles por línguas, quando alguém era curado ou necessitava de cura, quando alguém se levantava com uma visão, com uma profecia, como fazer, como agir, eles ainda não sabiam. Mas por que essa igreja nos serve? Porque apesar de tudo isso, eles não tinham divisões denominacionais, não tinham medos e preconceitos, não tinham preconcepções. O que havia nessa igreja era uma grande expectativa pela obra do Espírito. O que tinha aqui era um desejo profundo de que o Espírito agisse. Encontramos aqui humildade, obediência, dependência, consagração, esperando que o que o Senhor prometia ia acontecer. E é por isso que esse texto nos serve. Sabe quando é que o Espírito Santo vai nos surpreender aqui na igreja? Mais do que já tem feito? Quando também aqui nós estivermos abertos, dispostos, atentos, desejosos, obedientes, submissos, expectantes, íntimos com o Senhor, obedientes à palavra de Deus, obedientes à nossa liderança, submissos àqueles que estão sobre nós. Agora eu vou pregar. Lucas é o autor do livro de Atos e ele é médico. Que coisa linda, né? Naquela época eu acho que não havia ainda INSS, plano de saúde, mas ele era médico. E em meio aos relatos que ele vai fazendo aqui da história da obra do Espírito Santo, vai contando através da vida de várias pessoas, no meio disso tudo, aqui e ali, ele interrompe a narrativa sequencial e faz pequenas súmulas, pequenos resumos, diria eu, que ele coloca pequenos atestados de saúde, que foram esses pequenos trechos de 3, 4 versículos que eu fui lendo salteadamente. Ele vem contando uma história, fala de algum acontecimento, para e faz um resumo. É isso, volte os olhos novamente, que ele faz em Atos 2. Pedi para você deixar a Bíblia aberta, deixe mesmo. Atos 2, de 42 a 47, é um resumo, é uma súmula. Atos 4, 32 a 35, é uma outra súmula. E especialmente esse texto final de Atos 9, 31, isso é um atestado de saúde. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, estava edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então há pelo menos aqui 5 coisas. Domingo passado eu falei sobre 12 acontecimentos, 12 resultados do Pentecostes. Hoje eu só vou falar sobre 5, então você fique mais tranquilo. Há 5 sinais de que o Espírito Santo está operando na igreja através desses textos. Há 5 sinais da presença e da obra do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo produziu ali pessoas libertas, transformadas e capacitadas. O Espírito Santo produziu ali pessoas libertas, transformadas e capacitadas. Olhem para o texto, voltem lá para Atos 2. Olhem que homem maravilhoso é esse Pedro, que homem admirável, que homem poderoso, que unção que estava sobre esse Pedro. Olhem aí Atos 2, voltem para o texto que nós começamos. Quando o Espírito Santo desce ao batismo com o Espírito Santo,
quando os dons se manifestam, logo quem se levanta com grande liderança, autoridade, é Pedro, está em Atos 2,14. Ele se levanta e chama a atenção e diz: agora eu vou explicar o que está acontecendo. É Pedro quem logo em seguida começa a doutrinar, a primeira doutrina sobre os carismas, sobre os dons, é Pedro. Atos 2, de 14 a 21, ele começa a citar as escrituras e vai explicando o que era, o que estava acontecendo. É Pedro quem evangeliza com poder, ele é um evangelista, diz que até a sombra de Pedro curava. Ele ia passando, a sombra dele por onde ia passando ia curando. Que homem poderoso, que homem cheio do Espírito, que homem admirável. Quando olhamos para capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vamos vendo que ele tinha poder, coragem. Ele enfrentava os líderes, os sumos sacerdotes, os líderes políticos. Falavam: vocês mataram Jesus, vocês são iníquos. A mão do Senhor levantou Jesus da tumba, ele está ressuscitado, mas vocês fizeram o que fizeram, vocês são pecadores, vocês são isso. Gente, que autoridade, que poder, que coragem, que homem cheio de unção, que homem cheio de graça. E quando você está pensando nisso, você volta 4 folhas para trás, só 4, e vai para João 18, e eu queria que você fizesse isso. Volta 4 páginas para trás, vai para João 18, na minha Bíblia são só 5. João 18, você vai achar esse mesmo Pedro. Em João 18, verso 16 e 17, esse João admirável, poderoso, corajoso, ungido. João 18, verso 16, quando Jesus entrou, Pedro ficou de fora, junto da porta. Sai o sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta, a porteira, levou Pedro para dentro. Quando a criada, que era encarregada da porta, levou Pedro para dentro, perguntou: você também não é discípulo dele? Ele: não, eu não sou não, nem conheço esse moço, sei de onde ele veio. Verso 25, lá estava Simão Pedro se esquentando no frio, e aí alguém perguntou a ele: você não é um dos discípulos dele? Eu não sou não. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro há pouco tinha arrancado a orelha, Malco, perguntou: você não estava lá no jardim com ele naquela hora que ele foi preso? E Pedro disse: eu? Você está enganado, eu não fui eu não. Na mesma hora cantou o galo. É o mesmo Pedro, de 4 folhas para trás, de 40 dias atrás, é o mesmo Pedro. O pescador, o rude, limitado Pedro, que se converteu já adulto, que alternava grandes arroubos de fé com uma incredulidade tremenda. É o mesmo Pedro que dorme no barco, vem andando sobre as águas. Ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda com uma palavra que eu vou andando sobre as águas. E o Senhor diz: vem. E ele é o único que levanta e com coragem bota pé nas águas e vai andando. Mas é o mesmo Pedro que segundos depois começa a afundar e diz: Senhor, me socorre. É o mesmo Pedro que em Mateus 16, quando o Senhor pergunta: o que é que dizem que eu sou? Ele vai na frente e diz: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor diz: tu és pedra. Essa palavra não é tua, mas o Senhor te revelou. Aí eles saem dali, vão dando mais uns passos para frente, e Jesus disse: eu quero dizer uma coisa para vocês, é necessário que eu vá para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá eu vou morrer, lá eu vou ser ressuscitado. E o mesmo Pedro disse: Senhor, não faça isso, que bobagem, Senhor, fica aqui, está tão gostoso, vai morrer para quê? Ressuscitar para quê? Larga disso. E o Senhor: arreda Satanás, és para mim pedra de tropeço. Ele era a pedra viva sobre que construirei minha igreja, e daqui a pouco ele é pedra de tropeço. É o Pedro que é vigoroso, que no Monte da Transfiguração, quando vê Jesus, Elias e Moisés, diz: vamos fazer umas cabanas aqui, vamos ficar aqui, isso aqui está gostoso, ô louvorzão bom, devia ser igual o louvor dessa noite. Vamos ficar por aqui, que o louvor está muito bom, não quero mais descer não, vamos ficar aqui, Senhor, que a coisa está pegando fogo. Logo depois ele vai para o Getsêmani com Jesus, e Jesus disse: olha, fica aqui orando que eu vou ali orar, já venho, quero te encontrar aqui também no fogo, no sapatinho de fogo. E quando o Senhor vai, começa a orar, diz assim: acho que eu vou lá. Quando chega lá, encontra Pedro como? Babando na pedra, porque não tinha nem travesseiro para o homem babar. É o mesmo Pedro, ciclotímico, inseguro, vacilante, traidor.
inconfiável. Mas é o mesmo Pedro que 4 páginas para frente, é esse homem maravilhoso, poderoso, corajoso, intrépido, evangelista, que cura com a sombra. O que aconteceu com esse Pedro? O Espírito Santo foi derramado na vida dele, e ele nasceu de novo e agora está sendo transformado e capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo transforma as nossas histórias, faz de vacilantes, traidores, ciclotímicos, medrosos, em gente corajosa, poderosa. E o que dizer de Paulo, o maior personagem do cristianismo, o autor e escritor de metade do Novo Testamento, esse Paulo admirável, basta você ler a história, que ele era um fariseu, um homem que Jesus classificava de raça de víboras. Filipenses 3, ele diz, eu era fariseu. E o Senhor diz, olha, fariseu é raça de víboras. Qual era o ministério de Paulo? Perseguir igreja, caçar crente, matar mulher, homens e crianças. Aí ele se converte, vê a luz, nasce de novo. Mas conta ele nas suas cartas que ele tinha muitas limitações. Tinha limitações físicas, sua aparência não era boa, tinha algo nele pelo qual ele orava, pedia que o Senhor o abençoasse, o curasse, o transformasse, mas o Senhor sempre lhe dizia, não, fica aí como você está, porque a minha graça te basta. Paulo tinha endereços onde ele era convidado para pregar, e ele falava tanto, que a pessoa que estava ouvindo dormia. Ele era pesado de língua, não era um bom orador. Ainda bem que aqui não tem ninguém sentado na janela. Mas é um homem cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com a história de Pedro? O que aconteceu com a história de Paulo? O que houve com eles, irmãos? É o que aparece aí em Atos 4:8. Eles eram homens cheios do Espírito Santo. E uma igreja onde o Espírito Santo está operando é uma igreja onde as histórias são mudadas, os passados são refeitos, há uma operação de libertação, de transformação, de santificação, porque a igreja somos nós, e o Espírito Santo vai operar nessa igreja através da minha e da sua vida. E a pergunta que eu faço é, qual é a sua história? Quais são suas limitações? Quais são os seus impedimentos? Quais são as suas lutas? Se o Espírito Santo está se derramando sobre a sua vida, se Ele está operando em você, esses limites vão cair, essas barreiras vão cair, porque o Espírito Santo veio para transformar e capacitar as nossas vidas, amém? A segunda coisa, o segundo sinal da ação e da operação do Espírito Santo numa igreja, primeiro é que as pessoas vão sendo libertas, transformadas e capacitadas. E o segundo sinal do Espírito Santo operando numa igreja é que a igreja cresce em número. Quando o Espírito Santo está operando numa igreja, ela cresce em número. Atos 2:47, vocês devem estar com o texto aberto aí, Atos 2:47, diz o texto, que quando eles iam louvando, cantando, orando, se reunindo, adorando, compartilhando, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E no atestado de saúde de 9:31 diz, e no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em número. A última comissão dada por Jesus lá em Marcos 16, ou Mateus 28, não foi uma comissão, um ensino doutrinário, não foi uma ordem devocional, não foi um conselho moral ou ético, não foi uma orientação organizacional. A última palavra do Senhor, a última ordem, o resumo do evangelho da sua vida foi, vocês agora vão sair por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos. A mensagem fundamental, precípua do Senhor para a igreja é a evangelização. A tarefa da igreja é a expansão do reino. É para isso que nós estamos aqui. Tenho dito isso frequentemente aqui desse púlpito, assim penso. E creio que os irmãos estão pensando comigo a mesma coisa. Nós não aceitamos o Senhor e nascemos de novo, e não somos imediatamente levados para o céu, porque temos um ministério enquanto estamos na terra. O ministério é sermos embaixadores em nome de Cristo, levando as pessoas que estão mergulhadas no império das trevas a serem transportadas para o reino do Filho do seu amor.
somos embaixadores em nome de Cristo. Então estamos aqui, a igreja está aqui para evangelizar. Igreja onde o Espírito Santo se derrama e trabalha, cresce. Essa é a tarefa da igreja. Muita gente não aceita, não gosta, acha que não se pode medir uma vitalidade de igreja, espiritualidade de uma igreja pelo crescimento numérico. Já tem muita igreja aí que está cheia, está lotada, e você vai ver, não tem ali realmente o verdadeiro evangelho. Mas ainda que esse exemplo seja verdadeiro, o primeiro não é mentira. Quando o Espírito Santo opera numa igreja, a igreja cresce, porque é isso que está no coração de Deus. E eu sei que é assim, porque Lucas, que está contando a operação do Espírito Santo na igreja, enche o livro de Atos com detalhes numéricos. Olha aí para a sua Bíblia, se por acaso não é assim. Atos 1,15. Atos 1,15. A assembleia era composta de umas 120 pessoas. Lucas faz questão de dizer como é que a igreja estava começando. Tinha 120 pessoas. 2,41. Então aceitaram a palavra naquele dia e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 2,47. Todo dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. 4,4. Quando ouviram a palavra dele e aceitaram, o número subiu para 5.000. 5,14. A multidão de crentes, já não era mais 120, agora crente era multidão, crescia mais e mais, homens e mulheres que foram se agregando. 6,1. Ora, naqueles dias, multiplicaram-se o número de discípulos. 6,7. A palavra crescia em Jerusalém e o número de discípulos se multiplicavam. E vai por aí afora. Lucas está preocupado em enfatizar que a igreja estava, como resultado da obra do Espírito Santo, crescendo. Importante não é quantidade, é qualidade. A igreja não está crescendo, ela está inchando. Isso é conversa de quem não tem igreja crescendo. Porque a igreja é para crescer, evangelizar e crescer é entender o que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é ver essa igreja aqui com todas essas galerias e com todas essas cadeiras ocupadas. E em nome de Jesus isso vai acontecer. Mas ainda vale olhar um pouquinho sobre a qualidade dessa evangelização que era feita aqui. Que evangelização acontecia aqui? O que tem de diferente aqui do que a maioria de nós tem feito na igreja ou nas igrejas? Duas coisas. Primeira coisa que eu noto aqui quando eu vejo a evangelização feita pela igreja de Atos, a igreja primitiva, que era uma igreja cuja ênfase, cuja base, cujo início, cujo ponto inicial era um convite ao arrependimento. Toda a mensagem evangelística do livro de Atos começa com arrependei-vos. João veio preparando a mensagem de Jesus. Ele era a voz que clama no deserto. Veio preparar o caminho do Senhor. Qual era o batismo que ele pregava? Batismo de arrependimento. Quando Jesus recebe o sinal visível do Espírito Santo, coisa que ele não precisava, porque ele já era segunda pessoa da Trindade, não precisava que a terceira pessoa da Trindade o ungisse. É claro que esse texto é um sinal, é uma evidenciação de que ali estava começando o seu ministério. Ele sai dali e diz a palavra que a primeira coisa que ele faz agora, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Isso aparece aí, o texto está aí, Mateus 3,2 e Mateus 4,17. A tônica da mensagem de João é arrependei-vos. A tônica da mensagem de Jesus é arrependei-vos. E quando os apóstolos começam a pregar no livro de Atos, começam falando arrependei-vos. Atos 2, 37 e 38, você quer olhar aí comigo? Atos 2, 37 e 38, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, mas o que faremos? E Pedro então logo respondeu, arrependei-vos.
Capítulo 3, verso 19, eu só vou citar mais esse, capítulo 3, verso 19, Pedro discursando no templo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos. Evangelização tem que falar de pecado, tem que falar de arrependimento. Não adianta fazer evangelização, aquela evangelização light, zero, que não engorda, sabe qual é? Aquela evangelização boa, agradável, interessante, aquela evangelização que acaricia, diz: olha, você está tão bem, mas vamos te dar mais alguma coisa. Olha, não sofra mais, eu vou te dar uma palavra que agora vai resolver todos os seus problemas. Esse evangelismo que não fala de pecado, que não fala de mudança. Arrependimento no grego é metanoia. Você precisa mudar sua mente, precisa mudar suas atitudes, precisa rever seus princípios, precisa rever suas prioridades. Evangelização que não fala em pecado e não fala de mudança, de abandonar o velho, o passado, o erro, o que você fez de errado, assumir uma vida nova, é uma evangelização equivocada. Evangelho não é baixar um novo anexo ou complemento, é trocar o HD. Evangelização é botar um HD novo, não adianta baixar anexo e juntar no que já é. Sabe o que acontece quando você junta a evangelização com o que você já era? Crentes esquizofrênicos, gente que vive a vida inteira tentando juntar, tentando compatibilizar como ele era com o que ele está ouvindo. Ele quer tentar juntar a prioridade da vida dele, que sempre foi de um jeito, com o novo reino que está sendo pregado. E ele passa a vida evangélica, a vida cristã toda em luta. Sabe por que tem crente que luta a vida inteira e apanha a vida inteira? Porque não entendeu que tinha que jogar o velho HD fora para botar o novo HD, começar tudo do zero. Sem arrependimento, não dá para viver vida cristã correta. Você vive em conflito, a luta do espírito contra a carne é muito maior. Por isso, a Bíblia é muito clara e enfática e repetitiva. Evangelização tem que começar com uma palavra: pecado é pecado, você tem que mudar, pedir perdão e se arrepender e começar do zero. Segunda coisa, para encerrar esse item, da evangelização que eu vejo no livro de Atos, como em todo o Novo Testamento, é que era uma evangelização responsável, que fazia nascer de novo, mas fazia discipulado. Talvez o nosso equívoco seja ler apenas a palavra de Marcos 16 e esquecer a de Mateus 28, que fala do mesmo texto sobre dois enfoques diferentes. Porque Marcos 16 fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Já Mateus fala assim: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E aí a gente abraça Marcos 16 e vai pregando e não faz discípulos. Lança a rede, puxa, lança a rede, puxa, lança a rede, puxa, e vai jogando peixe para dentro do barco. Ou na linguagem bíblica do novo nascimento, faz o trabalho de parteiro, vai trazendo a luz, vai trazendo a luz, vai trazendo a luz, e vai botando os bebês todos no grande berçário que é a igreja. E a igreja vira um berçário de maternidade. Quando ela é ativa na evangelização, ela é um grande berçário. Já foram num grande berçário de um grande hospital? É um chororô que vocês não têm ideia. É chupeta que cai ali, chupeta que cai acolá, e você corre, enfia uma chupeta aqui, corre, enfia uma chupeta lá, e chora daqui, chora dali, chora de acolá. E a mocinha ou as mocinhas, as auxiliares de enfermagem dentro de um berçário de hospital, sofrem, ficam doidos para o plantão acabar, porque é um chororô, é fralda molhada, troca daqui, troca dali, golfa daqui, golfa de acolá, bota a chupeta aqui, tira a chupeta de lá. E quem não entende que evangelização é fazer nascer de novo, mas dar crescimento e prosseguimento ao recém-nascido, faz da igreja um grande berçário. E o pastor vira um técnico de enfermagem, o tempo todo tacar chupeta e trocar fralda. É cólica o tempo todo, um chora dali, um chora de lá, um chora de acolá, troca a fralda desse, aquele golfa, e a vida é levada desse jeito, a igreja é vivida desse jeito. Irmãos, é discipulado. Igreja não pode ser berçário de maternidade, tem que ser escola fundamental e universidade. Entra no maternal, vai para o pré-1, pré-2, pré-3, médio, fundamental, superior, universidade, pós, mestrado, doutorado, PhD, até Jesus voltar.
E é o que Paulo diz, olha, eu cheguei aí, eu tinha muita coisa para pregar, ou Paulo, ou o autor de Hebreus, que diz, olha, eu tinha muita coisa para falar, depois de muito tempo voltei, cheguei lá, encontrei vocês ainda agarrados no leitinho. O leite que eu servia um tempo atrás, agora quando eu voltei com um alimento sólido, trouxe um panelão de cozido, mandei botar no carro de novo, porque eu tinha que dar mamadeira outra vez. Terceiro sinal de que o Espírito Santo está agindo e operando na vida de uma igreja, é que a igreja onde o Espírito Santo opera consegue desenvolver com equilíbrio, edificação, devoção e comunhão. Uma igreja onde o Espírito Santo está de verdade operando, consegue desenvolver com equilíbrio, edificação, devoção e comunhão. 2:42, voltemos para 2:42. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44, todos os que creram viviam juntos, estavam juntos, tinham tudo em comum. Capítulo 4, verso 32, fala a mesma coisa com outras palavras. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. 5:42, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, eu não sou estudioso da história da igreja e não sei dizer ao certo em que momento foi que a igreja resolveu especializar-se em alguma destas coisas. Agora existe a palavra focar. Não tem a palavra focar. Não, você tem que focar. E houve algum momento na história da igreja que ela decidiu focar alguma coisa. E passou a se dedicar exclusivamente a uma dessas três áreas. Assim você consegue dizer, olha, eu conheço uma igreja onde o louvor é maravilhoso. Pô, que louvor! Cara, louvorzaço. Ela tem um louvor, uma adoração adorável, ilimitável, mas não há comunhão. As pessoas não se veem, não se encontram, não compartilham. Vai na escola dominical, é fraca, pobre, ausente, o púlpito é fraco. Há outras igrejas onde há muita comunhão, muito encontro, muita vida social, mas não há profundidade na palavra e o louvor é fraco. Em outras há um púlpito maravilhoso, um ensino poderoso, uma escola dominical rica, mas o louvor é fraco. É uma cantoria de hino enfadonha. Você senta, parece que está assistindo um velório, vai cantando um hino atrás do outro, um hino atrás do outro, e acaba ali, é só aquilo. Mas o que a palavra diz, que quando o Espírito Santo está presente, agindo livremente, fortemente, vai haver apego à palavra, apego ao ensino, estudo sério, escola dominical forte, um louvor arrebatador e um desejo forte de comunhão e convívio entre as pessoas, no partir do pão, de casa em casa, sensibilizando-se com a necessidade dos outros, com os necessitados. Esse é sinal de que o Espírito Santo está agindo e operando na vida de uma igreja. Ela tem um ensino forte, uma escola dominical cheia, ela tem um púlpito poderoso, mas ela tem um louvor arrebatador. Quando você entra no louvor, você vê a porta do céu se abrindo e você sendo lançado no colo do Pai, sente aquele braço te abraçando e parece que vê os anjos caminhando entre você, e você sai dali num desejo enorme de encontrar os irmãos, compartilhar, e se alguém está passando luta, dificuldade, você quer ajudar. Não dá para escolher, irmãos, não dá para escolher. Não dá para escolher porque a Bíblia nos diz que Deus está operando em nós, a palavra nos diz que Ele quer nos encontrar completos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. A operação do Espírito em nós é a habilitação para o serviço. Por isso não dá para escolher. Tem que ter edificação, tem que ter devoção e tem que ter comunhão. Deus não está procurando reflexivos, estudiosos, meditadores, cabeções na igreja. Aquele sujeito que sabe tudo da doutrina, sabe a Bíblia do fio ao pavio, de trás para frente, sabe dizer os 66 livros da Bíblia direitinho, sem errar nenhum. Só isso ele sabe também. Deus não está procurando esse tipo de gente.
Deus não está procurando aqueles cantores performáticos que cantam, que pulam, que você olha assim, sujeito, cara, que louvor, que coisa, mas é só isso. Deus não está procurando aqueles vereadores evangélicos, aqueles que fazem aquela comunhão maravilhosa, aquele amor, meu querido, meu amado, abraço. Ele não está procurando isso. Deus está procurando servos dispostos e obedientes para receber, compartilhar, ouvir e ministrar. Querem ver textos que nos falam disso? Rapidinho. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versos 1 a 5. Naqueles dias, estava se multiplicando na igreja o número de discípulos, e já havia murmuração dos de origem grega contra aqueles de origem judaica, porque as viúvas dos judeus estavam sendo esquecidos na distribuição diária. Então convocaram a comunidade de discípulos, e olha, não é possível que a gente tenha que largar a pregação para também vir aqui servir à mesa. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher diáconos, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, e vamos colocá-los para servir às mesas, cheios do espírito de sabedoria para servir. E aí escolhem Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. São esses os diáconos da igreja, escolhidos para servir à mesa e distribuir as bolsas de ajuda às viúvas. Verso 8, um dos diáconos, um deles, chamado Estevão, era um homem cheio de graça, poder, e fazia prodígios e sinais entre o povo. Levantaram-se alguns da sinagoga contra ele, discutiram com ele, verso 10, mas não podiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo que falava através dele. Ele era um servidor, era um distribuidor de bolsa, botava a mesa para as viúvas, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, verso 55, fala um pouquinho mais desse Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus que estava à sua direita, e Jesus disse, ele disse, eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Capítulo 8, do verso 4 em diante, outro diácono, Filipe, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, e Filipe desceu, também pregava, anunciava a Cristo. E o que era o resultado do ministério desse diácono? As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo e vendo o que ele falava, os espíritos imundos saíam, os possessos gritavam, paralíticos e coxos eram curados, havia grande alegria por onde Filipe passava. Verso 26, um anjo do Senhor falou para Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e ele está deserto. O que é que diz o texto? Ele se levantou e foi. Foi só o anjo falar, vai, ele foi. Capítulo 9, verso 10 em diante, fala de outro servo do Senhor, Ananias, que estava quietinho em casa, orando, lá descansando, e o Senhor veio numa visão e diz, Ananias, levanta. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Olha, vai agora na rua direita, na casa de Judas, procura por Saulo, o nome dele é Tarso. Ele está orando, está vendo um homem chamado Ananias, que está botando a mão sobre ele está começando a ver de novo. Ananias dialogou com o Senhor, e disse, Senhor, olha só, cuidado, porque pode estar havendo algum problema aí. Eu tenho ouvido muito a respeito desse moço, quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. Ele veio para cá com carta de autorização, ele quer pegar todos nós, quer pegar, matar, prender. O Senhor disse, vai, meu filho, vai, porque esse moço para mim é um instrumento escolhido, ele vai levar o meu nome diante de gentios e reis. Eu vou mostrar a você quanto importa sofrer pelo meu nome. O que é que diz 17? Então Ananias levantou e foi. Então, igual o Filipe, levantou e foi. Adorador, servidor, mas obediente. Não era uma adoração, um culto reflexivo. Eram pessoas obedientes e dispostas a servir. Está ali cantando, orando, tendo visão, mas quando o Senhor diz, levanta e vai, levanta e vou, foi. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, as pessoas estão cheias do Espírito Santo e conseguem desenvolver com equilíbrio, edificação, devoção e comunhão, e operar, prestar serviço, cheios do Espírito Santo. Tudo bem até aí, amém? Amém, irmãos? Posso ir para o quarto e penúltimo ponto?
Quem não dormiu, diga amém. Amém. Ninguém caiu da janela, graças a Deus. Quarto sinal de que a igreja está sendo operada pelo Espírito Santo. A igreja onde o Espírito Santo opera não perde visão social. A igreja onde o Espírito Santo está sendo derramado não perde a visão social. Capítulo 2, versos 44 e 45. 2, 44 e 45, volta para o texto base. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que havia alguém com necessidade. Capítulo 3, bota isso na prática. Pedro e João subiam para o templo, para a oração da hora nona. Ao mesmo tempo, paralelamente, ali próximo, era levado um homem que era coxo, que ia para a porta do templo, Formosa, pedir esmolas. E na porta do templo eles se encontram, o mendigo esmolador e os homens de Deus que iam para a oração e adoração com a hora marcada. Verso 3, quando Pedro e João e eles se encontraram, e o moço pobre, o coxo, viu que Pedro e João iam entrar no templo, olhou e implorou, pedindo que lhe desse uma esmola. Verso 4, Pedro, fitando-o, disse: olha para nós. A devoção, o compromisso, a adoração não esconde o servo de Deus. Há uma identificação, uma intimidade, um compromisso. Olha para nós, não vou me esconder de você. Capítulo 4. Nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras e casas vendiam e traziam os valores correspondentes e botavam aos pés dos apóstolos. Então se ia distribuindo para quem tinha necessidade. Capítulo 6, de 1 a 3. Naqueles dias multiplicaram-se os necessitados e havia uma necessidade que já estava causando problemas entre helenistas, viúvas e hebreus. E então a igreja reúne-se e resolve o problema, elegendo homens cheios do Espírito Santo. E basta você continuar lendo o Novo Testamento que vai ver quantas coletas de dinheiro foram promovidas por Paulo para socorrer os necessitados. Mas onde está isso? Está em Mateus 25, 31 a 46. Bota o dedinho aí em Atos para você não se perder depois. Vai lá para Mateus 25. Você vai ver onde é que está a base disso. Mateus 25, de 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade com os seus anjos, vai se assentar no trono da glória, as nações se reunirão na sua presença, ele vai separar uns dos outros, os cabritos das ovelhas para a direita, os cabritos para a esquerda, e o rei vai dizer aos da direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque vocês faziam parte de uma igreja maravilhosa, cantavam muito, o louvor era maravilhoso, liam a Bíblia todo dia, a oração era poderosa. Sim, olha, entra, sabe por quê? Porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu era forasteiro, me hospedaste, eu estava... Senhor, quando foi que fizemos isso? Quando te demos de comer? Não me lembro, Senhor. Quando você estava com sede, que nós te demos de beber? Quando você era forasteiro, eu te hospedei, ou nu e te vestiste? Quando você ficou doente, que eu fui ver, ou preso e fui te visitar? O Senhor disse: vocês fizeram isso quando fizeram aos pequeninos, aos necessitados. E é assim que eu vou entender e perceber quem é meu e quem não é. Não é se a oração é grande, não é se sabe o Velho Testamento todo, não é se sabe dizer quais são os profetas, não é se o seu louvor é de tremer céu e terra. Sabe qual vai ser o sinal, a evidência de que você é nascido de novo, é alguém onde o Espírito Santo está operando? É quando o seu coração estiver sensível aos necessitados, aos pequenos. É quando você não perdeu a visão social. Irmãos, a igreja, com o passar dos anos, foi se afastando do Espírito Santo. É duro ter que dizer isso. Foi perdendo a manifestação dos carismas.
Você olha para a história da igreja e vai vendo como a igreja foi ficando sem dons, sem carismas. Foi adotando uma trindade capenga, uma trindade dua, uma trindade que só tem o Pai e o Filho, ninguém fala no Espírito Santo. A história foi fabricando uma igreja muito dedicada à devoção, ao culto, ao templo. A história nos mostra que a igreja foi ficando fechada em 4 paredes. A história mostra que a igreja, com o passar do tempo, foi virando uma reunião dominical. E foi criado dentro de nós uma história, uma impressão, uma cultura de que culto é ir domingo na igreja, ouvir e receber alguma coisa. E se eu vou e não ouço e não recebo, ou quem fala não fala bem, ou se a música não é boa, eu saio daqui reclamando e ainda tive que dar o dízimo. Esse pacote que a história produziu, esse cristianismo alternativo, perdeu a visão do pobre, do necessitado, da ação social. É um cristianismo monástico, devocional, umbilical, egoísta, dominical. E nós que nascemos dentro dessa igreja, todos nós que estamos aqui nascemos desse cristianismo amputado, não cai bem no nosso ouvido quando falam em causas sociais. Na cadeira e diz, lá vem política, lá vem falar de necessidade. Nós que nascemos dentro do cristianismo amputado, deformado, os profetas menores da Bíblia dizem, cara, mas que encheção de saco, desculpe a expressão, Deus me perdoe. Mas por que esses profetas só falam as mesmas coisas? Necessitado, pobre, necessitado, pobre, necessitado, pobre, necessitado, pobre. Eu nem leio mais profeta menor, que é tudo igual. Quando vou ler o Velho Testamento e abro em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, fala do pobre, partir a terra, dividir, socorrer o necessitado, socorrer o doente. E aí você não vai para isso, pula aquilo outro, pula dali, salta dali e vai viver o evangelho de uma vida devocional. É orar, é louvar, é cantar, é sentar numa cadeira macia. Domingo eu vou todos os domingos, eu não perco um domingo. Abençoado com dons, talentos e recursos financeiros. É para você? É para sua família? Se fosse assim, eu diria a você, sem medo de errar, é muito injusto esse Deus. Se Deus tem te dado dons, talentos e dinheiro, Ele quer te dar a oportunidade de aprender a ser bênção e repartir com outros. Que Deus quer operar em você, te ensinar a se condoer, enxergar o pobre, enxergar o necessitado, sentir a dor dele, meter a mão no bolso, meter a mão na sua agenda, dar o tempo, dar a sua presença, dar os recursos. Compaixão, amor e desprendimento são atributos divinos. Não é isso que Ele quer fazer em nós? Ele não quer que nos pareçamos com Ele? A palavra diz que vamos de glória em glória pelo Espírito sendo transformados à sua semelhança. Por isso, quando você tem dons, quando você tem talentos, quando você tem dinheiro, é porque Ele quer ensinar a você a ter compaixão, amor e desprendimento. Aprenda a lição. Mas onde está isso em Atos? É da sua cabeça. Então vamos ver lá, Atos 9, no meio desse relato abundante de dons do Espírito. Atos 9, 36. Quando vem falando de unção, poder, cura, libertação, anjo que entra, anjo que sai, anjo que quebra cadeias, anjo que solta Pedro do cárcere. No meio dessa história toda, Lucas infiltra uma história que havia em Jope uma discípula de nome Tabita, Atos 9, 36. Seu nome era Dorcas, e ela era notável pelas boas obras e esmolas. Ora, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e morreu. Lavaram ela e a puseram no cenáculo. Vocês sabem onde é o cenáculo? Onde é o cenáculo? Que endereço é esse? Hein? Era o lugar onde estavam os apóstolos reunidos quando desceu o Espírito Santo. O cenáculo é o cenário do Pentecostes. Preste atenção, irmão. Abre o olho, acorda, gente. Palavra não tem acasos, coincidências. Palavra tem propósitos.
Cenáculo é o cenário do Pentecostes. Quando a mulher de boas obras morreu, botaram ela aonde? No lugar que mais se identificava com ela, o cenário dela, o habitat dela, é dentro do Pentecostes, dentro do cenáculo, e ali todas as viúvas foram chorar e mostrar as túnicas e os vestidos que ela tinha feito enquanto estava com elas. Então Pedro aparece, se põe de joelhos, ora, volta-se para o corpo e diz: Tabita, levanta-te. Imediatamente ela abre os olhos, viu Pedro e se sentou, levantou, deu a mão, chamaram os santos, as viúvas, mostraram ela viva. Isso foi um grande sinal em Jope e por isso muitos creram no Senhor. Você nunca se perguntou para que tem esse texto no meio da história do Espírito Santo agindo na igreja? É porque quando o Espírito Santo age na igreja, as pessoas não perdem a visão do social, dar esmola, botar a mão no bolso, fazer caridade, ajudar. E esse texto me parece assim um pouco parabólico, metafórico, no sentido de que parece que isso aqui é a história da igreja. Dorcas morreu na igreja e as pessoas não perceberam. A visão social, a sensibilidade para com o pobre, com o necessitado, já passou e ninguém percebeu. Está na hora de botá-la no cenáculo de novo, orar e dizer: Senhor, restaura, ressurge, revive, me ajuda a sentir a dor do necessitado, a botar a mão no bolso, a entender que os dons, os talentos, o que eu tenho, o dinheiro, é para ajudar, não sou eu, não sou melhor do que ninguém. Por que eu tenho e o outro não tem? Porque o outro é melhor do que eu. E porque eu sou ruim, sou fraco, Deus botou dinheiro na minha mão para ver se eu aprendo a dividir e compartilhar. Eu não sou rico, não tenho dons e talentos porque eu sou bom, não, porque eu sou ruim. E quando Deus me dá... doenças do estômago, doenças dos intestinos, doenças do coração, dos vasos, doenças dos rins, todas as doenças que tu sabes, Senhor, que podem estar nos acometendo, que nessa hora o sangue do Senhor Jesus derramado valha para nós como proteção e libertação, cura e transformação, que nessa hora todo mal e toda doença e toda dor sejam levados em nome de Jesus do teu povo, que haja vida nova, que haja saúde, que haja alegria, que haja vida plena na vida daqueles que estão aqui e de quantos estão aqui representados pelos amados irmãos, que essa unção do Espírito signifique um toque novo e especial nessa noite, cura em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para louvor do nome do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, ministramos a Tua palavra, crendo que a Tua palavra é poderosa, é suficiente, é capaz de realizar aquilo que determinaste para a noite de hoje. Leva o Teu povo em paz, leva o Teu povo pela fé, tomando posse daquilo que já estás realizando, que já realizastes e aquilo que vais realizar ao longo dessa semana, para a glória do Teu nome, para a glorificação do Teu nome, para a honra do Teu nome, Senhor Deus, nosso Pai querido e amado, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe os irmãos, pastor.